Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ter um grande prazer de ver dois casos clínicos dos nossos fellows, é o nosso Grand Round. E quem vai começar hoje, o primeiro caso clínico da noite, é a doutora Carolina Hannas, e ela tem a palavra agora. Boa aula, Carol. Obrigada, Tereza. Bom, boa noite. Eu vou apresentar um caso clínico hoje, que foi acompanhado na ANEL, juntamente com a doutora Rafaela Cachita. Trata-se de um paciente masculino de 35 anos, chegou para a gente em novembro de 2017, sem queixas visuais, ele foi encaminhado pelo neurocirurgião para uma avaliação oftalmológica. De história pregressa, ele foi submetido à cirurgia intracraniana há 5 meses, para retirada de um meduloblastoma, e foi submetido à radioterapia em todo o neuroeixo. Há um mês, ele fez uma ressonância de crânio e estava sem alterações. Ele estava em uso apenas de nortriptilina e pregabalina. De história oftalmológica e história familiar, nada digno de nota. Ao exame oftalmológico, ele apresentava acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. A refração era plana no olho direito e no olho esquerdo era menos 0,25 com menos meio a 65. Biomicroscopia sem alterações e pressão de 14 no olho direito e 12 no olho esquerdo. A fundoscopia eu trouxe as fotos, o disco óptico bem delimitado, escavação fisiológica, os vasos com trajeto e calibre preservados e a mácula também sem alterações. E no mapeamento de retina, a periferia também não tinha nenhuma alteração. Ele voltou para a gente em agosto de 2018, também sem alterações. Ficou um tempinho sem vir e voltou só em fevereiro de 2021. Ele mantinha sem queixas visuais, porém ele relatou 3 episódios de acidente isquêmico transitório recente. O primeiro em novembro de 2019, o segundo em maio de 2020 e o terceiro em novembro de 2020. Estava em uso apenas de topiramato. No exame, ele mantinha sem alterações a acuidade, a refração, a biomicroscopia e a pio. Porém, a fundoscopia eu trouxe as fotos. No olho direito, a gente consegue ver o disco óptico bem delimitado, sem alterações, mácula também preservada. Mas aqui a gente consegue ver vários microaneurismas difusos e o mesmo comportamento no olho esquerdo. A gente consegue ver a presença desses microaneurismas principalmente superior, nasal e inferior. Diante desse quadro, quais seriam as hipóteses? Alguém tem alguma sugestão? Bem, então, quem quer discutir alguma coisa, falar alguma hipótese, perguntar algo, pode mandar no chat também, que vai ser hoje bem um bate-papo mesmo, tá? Ó, o nosso Arthur, Pós-radioterapia, eu falaria retinopatia da radiação, né? Que daria isso, que é bem microaneurisma, parecido com retinopatia diabética, é uma diabética. boa. Arthur, é o Arthur que está hoje com a gente? Ó, é o Arthur, ele mesmo, né, Arthur? Ele está colocando aqui, ó, síndrome ocular isquêmica, se o paciente é hipertenso. Ótimo. Isso Tá perguntando mesmo. aqui, Neifer falou de retinopatia da radiação, né, já que ele teve essa história do meduloblastoma. Mais alguma coisa, gente? Alguma interrogação aí, alguma hipótese? Pode seguir É então, isso Carol. mesmo, foram ótimas. Então, resumindo, era um paciente jovem, masculino, né, de 35 anos, foi submetido à radioterapia há cerca de 4 anos e teve 3 episódios de AIT recente. E tem a presença desses microaneurismas difusos. Então, nossas principais hipóteses foram retinopatia da radiação e uma retinopatia vasoclusiva relacionada a alguma doença sistêmica. Bom, então, nossa conduta foi solicitar uma anjo, um OCT, o campo visual e a investigação de diabetes, trombofilias e doenças reumatológicas. O OCT macular, a espessura da mácula estava preservada e a zona elipsoide habitual. O campo visual, a ausência de escotomas. E aqui a anjo, que a gente consegue ver aqueles microaneurismas, e eles estão circundando várias áreas de não perfusão, né, com isquemia.
Mesmo quadro aqui no olho esquerdo. E esse paciente voltou para a gente com o diagnóstico da síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma trombofilia. E a nossa conduta para esse paciente foi a fotocoagulação a laser nas áreas isquêmicas e foi prescrito também o varfarin com uma boa evolução sistêmica e oftalmológica. Aqui é a última retinografia do paciente desse ano, após um laser, que ele foi feito, né, nas áreas afetadas, superior, nasal e inferior. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a nossa principal hipótese, que foi a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Ela é uma doença autoimune, caracterizada pela presença dos anticorpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico ou beta-2-glicoproteína 1. Ela pode ocorrer em associação com outras doenças autoimunes, como lúpus, ou de forma isolada, como no caso do nosso paciente, que é a SAF primária. Os sintomas principais são as oclusões arteriais ou venosas sistêmicas, principalmente TVP, o AVE, o AIP, que foi o caso do nosso paciente, e abortos. O acometimento ocular, de acordo com a literatura, ele é muito variável, podendo chegar até 88%. Os achados oculares podem ser a microangiopatia vasoclusiva, que são os microaneurismas, hemorragias e exudados algodonosos, como a gente vê na imagem, oclusões venosas e arteriais, e alterações neurooftalmológicas, como a neuropatia óptica isquêmica e a oftalmoplegia. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico da SAF? Ela é baseada em um critério clínico associado a um critério laboratorial. Os critérios clínicos podem ser a trombose vascular de qualquer tecido ou órgão e o aborto. Já os critérios laboratoriais é a presença de qualquer um dos autoanticorpos. O tratamento ele vai se basear na anticoagulação e, se necessário, a fotocoagulação a laser e o anti-VEGF. Vou falar um pouquinho também da nossa outra hipótese, que era a retinopatia da radiação. Ela é uma microangiopatia oclusiva lentamente progressiva. Ela pode ocorrer entre 1 mês até 15 anos após o início da radioterapia. E a fisiopatologia ela vai se basear na perda dos pericílios, é bem semelhante com o diabetes. E os fatores de risco incluem o diabetes, a pressão, a hipertensão e altas doses de radiação, além da quimioterapia concomitante. Os achados oculares são altamente variáveis, geralmente são semelhantes à retinopatia diabética, sendo que o primeiro sinal também são os microaneurismas, podendo ter também edema macular, catarata, entre outras. E o tratamento ele vai se basear na fotocoagulação a laser e no anti-VEGF, também igual ao diabetes. Bom, de mensagens dessa aula, então, eu queria deixar a importância da anamnese do exame da periferia da retina, porque nosso paciente chegou completamente sem queixas, né, e a gente achou essas áreas de isquemia na periferia. A importância da pesquisa de trombofilias, principalmente em pacientes jovens, né, abaixo de 50 anos. E o fato da retinopatia da radiação poder surgir até 15 anos após a radioterapia. Então, a gente tem que ficar atento com esses pacientes. É isso, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Maravilha. Muito bom. Carol, eu tenho algumas perguntas. Por que você, de pronto, já excluiu a retinopatia da radiação? Exatamente, Tereza. A gente pode considerar, sim, a retinopatia da radiação. Porém, a nossa principal hipótese foi a SAF, tendo em vista as ocorrências dos AITs. Ele teve 3 AITs. Isso, Né? exatamente, A era gente isso que eu não queria pode ouvir. excluir também a retinopatia da radiação. Às vezes pode ser um quadro concomitante, uma coisa levando, né, Exatamente. assim, conjunta, mas eu acho que a história desses fenômenos vaso-oclusivos cerebrais, que é muito, assim, é muito preponderante nos pacientes com SAF. Há uns 4 anos atrás, eu tive um paciente que teve uma oclusão arterial e que, quando a gente foi descobrir, ele tinha uma SAF associada a uma síndrome de Sneddon, que inclusive a gente lembra desse caso, né, Carol? Eu já mostrei para vocês. Lembro. Né, Neifer? Você viu, eu Sim, apresentei para lembro. você já. Então, ele teve fenômenos, uma mulher de 28 anos, ela teve também histórias ela tinha já uma hemiparesia à direita, e
com quadro de oclusão arterial, de artéria central da retina. Então, perdeu a visão de um olho. E quando a gente foi pesquisar, ela também tinha um livedo reticular na pele. E 20% dos casos da síndrome de Sneddon levam a positividade nos anticorpos antifosfolípide. Então, essa paciente tinha positividade nisso também. Então, a gente tem que sempre investigar em pacientes jovens, como esse paciente aí, embora seja mais frequente em mulheres, né, Exatamente. Carol? Uhum. Mas pesquisar a síndrome do anticorpo antifosfolípide e as outras trombofilias existentes, tá? Então, a dica principal desse caso clínico da Carolina é a investigação das trombofilias e pensar nesse quadro cerebral que o paciente apresentou aí, de 3 AIPs sucessivos, tá bom? Então, não ficar só ligado a uma dica de que possa ser tal diagnóstico. Então, se a gente tivesse sido induzido a isso, a gente pensaria apenas na retinopatia da radiação. Então, paciente jovem, que acontece alguma microangiopatia vascular, que a gente pensa, ai, parece tanto com diabetes, será que é uma oclusão? E é um paciente jovem como esse, a gente tem que investigar essas causas dessas doenças hematopoéticas, tá bom? Então, acho que isso foi o principal. Alguém tem alguma coisa a comentar? Tudo bem? Aí foi esclarecedor esse caso para vocês? Eu acho que foi muito bem conduzido, tá, Carol? Assim, muito bem apresentado. Você colocou as Obrigada, duas Tereza. hipóteses de forma muito clara, né? E fez um resumo bom das patologias. Então, tá de parabéns, viu? Achei Excelente, ótimo, Carol, obrigada. parabéns. Parabéns. Agora a gente vai aí para o segundo caso da noite. Dr. Neifer Rabelo, com a palavra. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade aí, viu, Tereza? Todos da equipe. Um prazer estar aqui nessa apresentação aqui hoje, compartilhando um pouquinho com vocês. Bom, falar um pouquinho aqui do caso clínico. A SNN, né, 56 anos, sexo feminino, natural de Belo Horizonte, deu entrada no serviço de urgência após um mês da realização de pulsoterapia em outro serviço de origem, devido ao diagnóstico prévio de síndrome de coronagem arada, né? Então, a paciente já tinha diagnóstico prévio e voltou um mês na urgência devido à baixa visão, acuidade visual. Ela nega comorbidades e cirurgias prévias. A acuidade visual no olho direito de 0,4-2, no olho esquerdo de 0,8, um pouco pior no olho direito. Na biomicroscopia, reação de duas cruzes em 4, ausência de sinéquias, um descolamento seroso em ambos os olhos, pior no olho direito, e na tonometria 12 e 13. Aqui eu vou para as fotos. Então, aqui a retinografia colorida, a gente vê um disco róseo, escavação 0,4, um polo posterior com alguns pontos de bolsões de descolamento seroso, a gente consegue ver um pouco a elevação do vaso, e os vasos sem tortuosidades a princípio. No olho esquerdo também, a gente tem as mesmas alterações, até mais evidentes, dos bolsões de descolamento seroso, com esse olho róseo, com a escavação 0,4, 0,5. Na anjo, a gente já vê um disco quente, né? Com algumas alterações de uma hiperfluorescência por staining, e também no olho esquerdo, um disco quente, com algumas áreas de hiperfluorescência por staining e até umas áreas de capilarite aí nasal. Bom, após, novamente, no que foi descrito, né, quando o paciente foi atendido na urgência, foi feito novamente o diagnóstico de síndrome de Vogt Jornada, naquela ocasião, recidivada. Paciente submetido novamente à pulsoterapia com metilprednisolona, na ocasião foi de 1 grama EV uma vez ao dia, 3 dias. A paciente teve alta da internação com visão de 20/20 em ambos os olhos. Então, melhorou, né? 3 semanas após, a paciente recorre com a mesma clínica prévia e baixa de acuidade visual com os seguintes exames. Então, 3 semanas após a segunda pulso, né, a paciente voltou com agora exudatos duros ali na mácula, já com edema macular, o descolamento seroso, também os bolsões de descolamentos aí na periferia, falo das arcadas, né, no olho esquerdo também, edema, com os bolsões de descolamento seroso. No olho, na anjo, depois que a gente fez, a gente vê aqui um disco quente,
e começa a observar algumas lesões hipofluorescentes no polo posterior, na fase venosa precoce, veja só. E na fase venosa tardia, as lesões passam de hipofluorescentes para hiperfluorescentes, né, nos dois olhos. E aí, o que vocês abriria de diagnósticos? O que a gente pode discutir? Vocês Gabi, acham? O Arthur está perguntando investigação sistêmica, limpa? Tipo assim, tudo Isso. bem com a história dele? Eu ia perguntar isso, se fez alguma investigação. Exato. Foi Isso. feito investigação imunológica e infecciosa, VDRL, FTBS e imunológica negativa, até então. E tanto VDRL e FTBS negativos? Isso. Tá, ok. Mas assim, O Arthur perguntou do PPD. Isso. Foi uma coisa que depois a gente repetiu o PPD. Na verdade, não tinha histórico do PPD e veio um PPD reator. Eu vou... E Arthur colocou aqui placoide, PPD, ele tá indo, tá quente. Isso aí. Vamos lá. Então, já continuar aqui. Então, foi feito a nova propedêutica para paciente, né? Igual eu falei, VDRL, FTBS, as provas imunológicas negativas, ECA, né, também. E, Arthur, realmente veio um PPAD fortemente reator, 25 milímetros, depois da pulso, né? Que o próprio corticoide pode falsear um pouco. Então, às vezes, podia estar até maior. Foi feito, então, exatamente o que você falou, Arthur, o diagnóstico presumível de epiteliopatia placoide secundária tuberculose ocular, iniciado, então, o tratamento de esquema RIP, segundo o Ministério da Saúde. Então, a gente consegue evidenciar a melhora dos bolsões de descolamento seroso, uma acuidade já de 20/20, apesar da alteração de pigmento dos dois olhos. No olho direito, um disco já não tão quente mais, e com hiperfluorescência agora por defeito em janela, nos dois olhos. Bom, então só para a gente sintetizar, as considerações em relação aos diagnósticos diferenciais da síndrome de Vogt de coronária arada com epiteliopatia placoide, muito bem pensado aí pelo Arthur, viu, Arthur? Então, bom, as recorrências de síndrome de Vogt de coronária arada, quando recorre, geralmente são mais tardias, né, de meses, e não tão precoce quanto a paciente estava recorrendo, que foi em 3 semanas. E essa recorrência geralmente ocorre com o VIT anterior e não com descolamento seroso. Pode acontecer, mas não é o padrão, né? Então, esse padrão de recorrência precoce com descolamento seroso e os dados da angiografia que fazia uma lesão hipofluorescente precoce com hipertardia, levaria mais ao diagnóstico das síndrome dos pontos brancos, né? Porque no caso da Vogt de coronária arada, seria os pinpoints, o vazamento, tanto na fase precoce quanto na fase tardia, né? Então, a gente sempre pensar nesses casos de síndrome dos pontos brancos nos imitadores da uveíte, que seria sífilis e tuberculose, que podem mimetizar, né, diversos quadros de uveíte. E pensar na epiteliopatia placoide, aqui falando um pouquinho da doença, que seria o nome completo, né? Epiteliopatia pigmentada placoide multifocal posterior aguda, que ela é idiopática, podendo ser relacionada a causas secundárias. Ela acomete adultos jovens e é bilateral. Então, pensar sempre em sarcoidose, Wegener, poliarterite nodosa, colite ulcerativa, vacinação, pós-vacinação, tuberculose, cachumba e doença de Lyme, hepatite B. Aqui, foi um relato dos arquivos brasileiros de 2019 de uma epiteliopatia placoide unilateral, que não é o padrão, né? Geralmente ela é bilateral, como o nosso caso, e aqui também secundária a um PPD reator.
Então, com o mesmo padrão da angiografia, com hipofluorescência precoce, com hipertardia, né? Então, realmente a discussão desses quadros de síndrome dos pontos brancos em sempre pensar em causas secundárias e diagnósticos diferenciais das doenças infecto-contagiosas. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado. Excelente, Neifer. Nossa, eu estou morrendo de orgulho desses fellows, viu? Muito Casos bom, lindos, caso. bem conduzidos. Pode falar um pouquinho. E muito orgulhosa, né, Gabi? Gabi, pode Pode. conduzir aí. Gabi é nossa veóloga e retinóloga também da nossa preceptoria. Queria que ela Não estou desse aí o conseguindo. parecer dela. Eu não estou conseguindo ligar a câmera, tá, gente? Estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu acho que o que fica de lição, assim, para lembrar, primeiro, quando a gente está longe, a gente não está em algum lugar de referência, lembrar de não usar corticoide, assim, sem a gente ter essa base infecciosa, porque a minoria dos casos acontece, né, de recorrer e tudo, e às vezes a gente vai no corticoide na ânsia de tentar resolver e acha que não vai ser uma TB, que não vai ser uma sífilis, e às vezes você não tem um PPD, mas pelo menos um raio-x que, de alguma forma, pode dar alguma segurança se tem algum quadro que pode ser sugestivo. E se não consegue o teste tuberculínico, a gente tem a opção de fazer o IGRA também. Não é um exame que normalmente os convênios cobrem, mas em falta de abastecimento do teste tuberculínico, né, do reator, a gente pode utilizar o IGRA. Outra coisa para lembrar também de arada, ela é uma uveíte normalmente padrão granulomatoso, bilateral, muito intensa e muitas vezes sinequiante. Esse padrão é bem típico. E os bolsões serosos, eles começam muito periféricos. A coroide muitas vezes é muito espessada. Então, assim, só para complementar algumas diferenças também. E de todas as coroidites, a arada sempre vai entrar no diagnóstico inicial, porque é uma panveíte com um acometimento importante, né, de coroide. Lembrar que as coroidites, primeiro ponto é sempre isso, descarta infeccioso antes de você falar que é uma coroidite idiopática, né, uma coroidopatia inflamatória idiopática. Mas muito bom o caso, ficou ótimo, Neif, parabéns, Neif e Obrigado. Carol. Isso aqui me chama muita atenção, que a pulsoterapia melhora, né? Mesmo sendo infeccioso. Melhora. E assim, para É, é, falar que foi TB, inclusive, isso é um ponto importante também. Quando a gente trata, a gente vive num país que a tuberculose ela é muito frequente o contato. Então, a gente tem muito paciente que vai ter um exame, muitas vezes reator. Isso não é igual a diagnóstico de TB. Nesse caso, é porque descartou tudo, né? Mas, assim, só para problematizar. Quando você tem um paciente com um exame positivo de TB, nem sempre você vai tratar. E às vezes você faz um corticoide, esse paciente responde porque poderia ser algo autoimune. Então, para uhum. você depois falar que esse paciente realmente teve uma TB ocular, ele tem que ser acompanhado por 2 anos. Nesses próximos 2 anos, ele não pode ter nenhuma recidiva, porque aí você confirmou que foi TB, porque TB é tratado igual a curado, igual sífilis, a menos que ele se infecte, né? Então, assim, isso também é um ponto importante para lembrar nos segmentos, porque às vezes acontece da gente passar para o paciente, descartou, acha que a tuberculose não está ali no contexto, usa um corticoide, o paciente melhora, depois ele recidiva. Ou você passa pensando que é TB, esse paciente melhora e depois ele recidiva. E aí você fica sempre com a dúvida, foi TB ou não foi? Então, esse tempo de 2 anos é importante. Inclusive, eu tive dificuldade com o tratamento do caso, Gabi, Uhum. porque como não tinha raio-x de tórax, e ela não tinha Uhum. alteração, na verdade, ela não tinha alteração respiratória, foi só o Uhum. PPD e a alteração ocular, Uhum. o posto de saúde tem a tendência em não querer tratar, por não ter É. firmado o diagnóstico. Uhum. Então, a gente teve essa dificuldade porque a gente teve que fazer o tratamento empírico mesmo, porque o Uhum. posto não queria começar, porque não tinha raio-x, não tinha sintoma pulmonar. Então, foi É. uma dificuldade, não sei se tem se tem a dificuldade também, mas foi uma dificuldade na época que a gente teve É. desse caso, o posto de saúde que faz a dispensação dos medicamentos do esquema RP do Ministério da Saúde, Uhum. ter que ter alterações pulmonares para tratar. Eu não sei essa parte, É porque muitas vezes você precisa realmente do aval, vamos dizer assim, do pneumologista que corrobore esse diagnóstico, porque para o pneumologista o diagnóstico de TB ocular ele é muito, muito raro.
E como a gente tem muito teste positivo, tem uma tendência as pessoas quererem tratar sem ser TB. Então, é para, né, para evitar essa, que é um esquema longo, né? São 6, dependendo até 9 meses de tratamento, o paciente tem muito efeito colateral, você tem risco de neuropatia, não é um exame Neuropatia. isento, né? Não é um exame Uhum. isento de um tratamento isento de risco. Então, por exemplo, no São Geraldo, a gente tem a equipe da pneumologia junto. Então, a pneuma acompanha esse paciente e ela vai sempre avaliar se tem um raio-x de tórax ou não, se a tomografia tem alguma alteração ou não, e se o quadro tem alteração já descrita como TB, igual você muito bem falou. A placoide tem uma relação que você pode ter com a tuberculose, né? Então, assim, então depende um pouco desses fatores, sabe, Neifa, de onde você está. Tem lugar que Entendi. às vezes você está num lugar até menor, veio o teste tuberculino positivo, o povo já tá tratando, com medo, entendeu? Então tem os dois Uhum. extremos. Mas é difícil mesmo. Caso depois que a gente olha quando já passou, é mais fácil, né? Na hora é muita coisa que a Exato. gente pensa, é difícil mesmo. Tudo bem. Ô, Neifer, teve um paciente também meu que ele teve, Gabi, uma arada, mas ele era imunocomprometido, então ele não tinha aquela uveíte anterior clássica do arada também. Não. Então foi um Uhum. quadro bem diferente, assim, sabe? E esse paciente, por exemplo, daí, do Neifer, ele não tinha o quadro de uveíte anterior, né, Neifer? Não, tinha. Tinha? Ah, Tinha ele no tinha? início. Ah, tá. Não, Tinha. depois eu Tinha tinha, sim. né? Mas era exuberante, ela era típica do Não, não era arada. granulomatosa, era só Sim. reação de câmara mesmo. Não Ah, tinha tá. Só sinéquia, reação. Tá. exato. Era só reação de câmara. Que pode Que ser pode ter, compatível. que pode ser das DOT síndromes, né, também, É. Uhum. E dos aquele pontos nego brancos. quente também me chamou a atenção, Carol, Gabi, para não É, ser o arada, entendeu? Na hora que ele é, estava mostrando ali. a arada, Então, o disco da arada, ele é um pouquinho diferente desse disco. uhum, O disco da arada, ele é um disco um pouquinho mais... Ele é cheio, ele é quente, sim, só que ele é um pouquinho mais cheio, ele é mais mais... cheio, exato. Lembra o vulcãozinho, vamos dizer assim, de um pseudotumor. Ele é um pouco mais engurgitado do que ali. Dá mais Mas edema de disco, né? mas você tem hiper também, você tem os dois, mas é mais o aspecto, talvez o aspecto Na do disco, colorida? sabe? Hã? Na retinografia colorida? Na fundoscopia, no seu mapeamento, o disco tem um aspecto. Uhum. Meio que você bate o olho e tem um outro aspecto também de arada, como a coroide está muito infiltrada e é uma panveite, ou seja, o trato veal é uma das únicas que você realmente considera uma panveite, né? O trato veal está inflamado desde a região anterior até a região mais posterior, Uhum. uniformemente. Outro ponto importante são os pródromos, né, de arada. Então, você tem a fase prodrômica, a fase aguda e a fase de convalescência. Então, na fase prodrômica, o paciente tem sinais, né, muitas vezes, uma cefaleia, zumbido, sinais de irritação, né, meníngeos das leptomeninges. Então, tem essa diferença também. Mas isso E a gente esse está paciente falando não depois tinha, que passa. Não, Não nada relatou, sistêmico. né? Isso. Não tinha. Uhum. Muito bacana. legal. Olha, riquíssima discussão aí. Eu acho que a gente aprende muito, né, com o caso clínico, né, Carol? Você também acha isso? Porque Muito. a gente abre um leque de opções e de diagnósticos, eu acho que a gente enriquece bastante. E quando tem Excelente. discussão, quando a gente aqui está, tipo, numa mesa, né, numa mesa aberta, eu acho que a gente só tem a ganhar mesmo. Só tem uma dúvida tirar com a Gabi, que já está Fala aí. aprendendo aqui também, né? Ô, Gabi, Uhum. no caso da sífilis, aí como diagnóstico diferencial, a gente teria também manifestações semelhantes aí da placoide, né? Sim, a sífilis, ela é realmente imitadora mesmo, e a gente tem visto um aumento muito grande de sífilis. Assim, a gente pensa até que isso é subnotificado, porque todo mês deve ter 1 ou 2 pacientes internados com sífilis. E não escolhe classe, não escolhe idade, e a manifestação, assim, clássica da sífilis, né, seria essa placoide. Você tem esse acometimento importante de rotina externa, como a granularidade, você pode ter essa hipereflorescência, hiper de disco, vitreite, então cabia também no diagnóstico, né? Não, por isso que todo mundo pensou de cara em sífilis, a gente já está acostumado, né, a sempre lembrar de sífilis. Então, é uma manifestação, sim, Carol, clássica, né? Apesar de que o que a gente mais vê de sífilis acaba aqui no dia a dia é aquele paciente, assim, que fala que tá vendo uma manchinha, um escotoma, tá diferente,
Aí você analisa com calma, tem vitreite, tem um disco que você fica na dúvida, que você acha que está um pouco quente, entendeu? Aquele paciente que ainda não abriu, muitas vezes. E aí, na hora que você olha, tá lá, VDRL alto, tipo de sífilis, você investiga as outras propedêuticas e tem. Tá muito sério, assim, o número de casos, impressionante. Joia, obrigada, Gabi. Nada. É isso. Mais alguma pergunta? Eu acho que... tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver quem é. É do Arthur. Boa noite, Gabriela. Tudo certo? Tudo tá aí. A placoide autolimitada, certo? No caso de uma secundária TB, é comum que seja recorrente? É Arthur? O nome é, né? É o Arthur, isso. Então, Arthur, em teoria, se você tem, aí vai depender, você está falando de uma placoide primária ou secundária. Então, por exemplo, se você tem uma placoide em que você teve um diagnóstico infeccioso, foi a forma de manifestação dessa doença infecciosa. É diferente de você pensar numa coroidite, que você descartou o processo infeccioso e ficou como algo idiopático. Então, ela pode recorrer, ela pode sim, às vezes a gente tem aquelas formas ampiginoses, que seria uma placoide que não tem um padrão típico, que é de ser autolimitado, que é de melhorar, né, e sozinho, espontaneamente. Então, tem essa forma que chama de relentless placoide, que é ampiginose. Então, nesse caso é um pouquinho diferente, porque você encontrou uma causa para o problema. Então, o que eu falei, na teoria, tuberculose, se você tratou, você está tratado, você não tem recorrência, você acompanha esse paciente por 2 anos. Se ele recorre, você tem que pensar o seu diagnóstico. Era TB mesmo? Ou ele reinfectou por outro micobactéria, que é muito difícil, né? Não vai ter, muito, muito, muito raro. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Deu certinho aí, Arthur? Eu acho que ele falou sim. Obrigada. Que ótimo. Então, ótimo. Olha, Imagina. gente, adorei a participação aí de todos, né? Todos aí. Arthur, parabéns aí. Seja bem-vindo aí às nossas reuniões. Foi um prazer ter você aqui conosco, assim como todos que estão aí presentes. E semana que vem a gente volta com a aula do Dr. Frederico de injeção intravítrea e fotocoagulação a laser, tá? A gente manda um convite em breve nas nossas redes sociais. Essa aula também está sendo gravada, esses casos clínicos. Aí, Gabi, olha a nossa Ai, bióloga. agora eu consegui. Eu estava Agora toda hora. conseguiu. Oi, E aí, gente. olha aí. E estará em breve no YouTube, tá bom? Nosso canal do YouTube com todas as aulas disponíveis. Então, Ótimo. boa noite aí, né, para todos. Muito obrigado, gente. Bom Boa descanso aí. noite. Excelente discussão. Muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.